Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo vou te mostrar como controlar o uso de recurso computacional pelos pods no Kubernetes. Vamos para o vídeo. Eu estou aqui no nosso cluster Kubernetes que a gente já criou. Se você não viu os outros vídeos como criar um cluster e os outros vídeos que eu deixei aqui no canal, sugiro dar uma olhadinha antes. Mas só para recapitular, aqui a gente tem um cluster com 3 nós, um master e 3 subworkers, na verdade 4 nós, ok? Então o cluster está funcionando, está ready, e a gente criou uma API bem simples para fazer alguns testes. E olha só, eu vou aqui olhar o código da nossa API que a gente criou em Node.js. A gente já viu a parte de controle de funcionamento, detectar que está ready, tudo isso, mas agora eu quero ver como controlar a memória, uso de memória e CPU. Então, para simular um uso de memória e de CPU, eu fiz aqui um programinha que funciona da seguinte forma. Olha só, quando o usuário acessar /CPU, algum valor de tempo, ele vai bloquear o uso de CPU, vai fazer o uso intensivo do CPU por esse tempo que eu passar aqui como parâmetro, certo? E eu fiz isso através dessa função block CPU, e o CPU fica em loop, travando o CPU, que é um loop infinito, até dar o tempo que o usuário desejou. Então, simulando aqui um uso de uma tarefa intensiva de CPU. Um outro teste é o consumo de memória. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma rota aqui no programa, /memory, quantity, ou seja, quantidade. E o que é que ele vai fazer? Ele vai inserindo elementos num vetor, numa lista, inserindo vários valores. Ou vai inserir vários elementos na quantidade que for descrita aqui por esse parâmetro. E para cada elemento eu sorteio um parágrafo, um texto grande. Para quê? Para consumir memória mesmo. Esse cache aqui é global, ele fica aqui, é um vetor global. Então, quanto mais elementos eu inserir aqui, obviamente mais memória eu vou gastar. Então, aqui é simulando o uso de memória, ok? E esse random paragraph, ele faz o sorteio de um parágrafo, uma bibliotecazinha que eu estou utilizando para sortear uma sentença, só para simular mesmo. Então, eu fiz esse programa, fiz o Docker build dele, criei uma imagem, publiquei no meu Docker Hub na versão 1.0.4. A gente já tem outras versões que tem menos coisas, outras coisas, e essa versão é a 1.0.4. Então, isso é o primeiro passo. Fiz esse programinha para fazer esse teste. E aí, vamos para o Kubernetes. Aqui eu tenho duas janelas. Aqui eu vou ligar o K9s para a gente dar uma olhadinha, que é uma ferramenta que facilita aqui a gestão do cluster. Perceba que eu não tenho nada rodando no cluster. Quando eu tiver, vai aparecer aqui à direita os pods em execução. Então não tenho nada por enquanto. E aqui à esquerda o terminal. Então eu já preparei um arquivo de deployment, simple deployment, e é ele que eu quero mostrar para a gente dar uma olhadinha juntos. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Pronto. Acho que fica melhor. Então, até essa parte inicial a gente já viu em outros vídeos, não tem nenhuma novidade. E essa parte de containers que eu queria mostrar. E essa é a novidade aqui, essa parte de resource. Então no Kubernetes a gente pode estabelecer o recurso que a gente precisa para a nossa aplicação e também os limites que a nossa aplicação pode utilizar de recurso. Então a gente tem essas duas partes, ok? Então para cada container eu posso definir o recurso. E aí ele pede o que eu solicito, que é o request. Então eu estou dizendo, olha, eu preciso de 32 megas de memória. Essa unidade é a unidade que o Kubernetes utiliza para megas de memória. E de CPU eu preciso de 250 milicPUs. Esse Mzinho minúsculo, 250, é 250 milicPUs. Equivale a 1/4 de uma vCPU, que é uma CPU virtual. Então 1000 milicPU seria uma CPU inteira, ou seja, seria a dedicação, que eu preciso de um CPU dedicada para mim. Então aqui eu estou dizendo que eu preciso de 1/4, como se fosse 25% de uma CPU, ok? E o meu limite, ou seja, o máximo que eu posso usar de memória é 64 megas, e o máximo que eu posso usar de CPU é 500 milicPU, ou seja, 50% de uma CPU. Então, conseguindo estabelecer esses
parâmetros facilita muito e também dá uma certa segurança. Então vou mostrar por quê. A primeira coisa é que quando você coloca o que você precisa, isso daqui ajuda ao Kubernetes a fazer a parte de escalonamento do seu pod. Ele vai entender o que você precisa e vai colocar numa máquina que tem esse recurso disponível. Se não existe nenhum nó, nenhuma máquina com esse recurso disponível, o seu pod vai ficar pendente e ele não vai ser escalonado. O que é bom, porque é pior se você coloca um pod para iniciar sem recurso e aí vai trazer um problema muito maior. Então é muito importante estabelecer o que você precisa. Isso ajuda muito ao Kubernetes a fazer o escalonamento do seu pod. E o limite é, como o nome diz, limitar realmente o uso de recurso. Se seu pod começar a utilizar mais recursos, nesse caso esse container, né, em particular, se esse container começar a utilizar mais recursos do que você colocou como limite, o Kubernetes vai intervir. Na parte de memória, ele vai simplesmente fazer um kill, ele vai matar o seu container se ele ultrapassar esse limite de memória. Ok? Ele faz ele reinicia o seu container. E em CPU não, CPU ele realmente limita o uso, você fica com um programa com uma quantidade de CPU menor, ou seja, ele fica um pouco mais lento nesse caso, né? Você consegue limitar o uso de CPU, certo? Nesse caso aqui ele não atua no reinício. Memória, como ele não tem como limitar esse ponto, ele simplesmente reinicia. Então é uma proteção que você tem que colocar para que a aplicação fique mais robusta. Então, já fiz isso daqui, coloquei 32 megas e 64 aqui de limite. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar essa configuração, kubectl, apply, -f, simple deployment v3 yml, e vamos ver aqui na direita que está criando o nosso container. Tudo bem, está criando, já está rodando, mas ainda não está pronto, porque ainda falta a API subir por completo, né? A gente colocou essa parte de checagem de ready, agora sim ela está 100% pronta. A gente pode acessar os logs aqui, a gente já viu. API iniciada na porta 3000, a versão 1.04, tudo certo. Então, por enquanto, tudo bem. Aqui eu já consigo ver o uso de memória e CPU, 113 CPU, 30 meguinhas de memória, tá tudo tranquilo. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou sair do K9S, na verdade, só um pouquinho, eu preciso saber qual máquina ele escalonou. Ele escalonou na Worker 3, né? Na Worker 3. Então eu preciso, o que é que eu quero fazer? Eu vou acessar essa máquina para checar esse uso de recurso. Por quê? Porque aqui pelo K9S, esse uso de recurso é uma atualização bem mais lenta. Ele puxa essa informação a cada segundo, 2 segundos. Então não tenho essa informação tão em tempo real como eu gostaria. Então eu vou acessar essa máquina e usar um artifício do Docker para entender qual o teu recurso está utilizando. Então a máquina é o Test Worker 3. Eu vou fazer um acesso a essa máquina através do SSH. Colocando aqui os dados, acho que eu acabei errando. Pronto, estou na máquina. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um docker ps, um grep, procurando pelos container simple. Como eu estou rodando Kubernetes com Docker, eu consigo fazer isso. Então olha só, o meu container tem esse ID. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse ID, vou dar um docker stats e passar o ID do container. Pronto, com isso daqui ó, ele mostra bem melhor, vou até aumentar aqui um pouquinho, eu vou trazer para baixo, acho que fica melhor. Pronto, agora a gente consegue, vou trazer para cima, opa, pronto. Agora a gente vê, a CPU está 0 e memória eu estou usando 23 megas de 64, que é o limite que a gente estabeleceu, 36%. Então a primeira parte que eu vou fazer, eu vou tentar fazer com que eu use essa CPU o máximo que eu puder, né? E no nosso programa, como é que a gente faz isso? Chamando /CPU/time. Então eu quero fazer isso para usar essa CPU. E como a gente limitou o uso da CPU, né, se a gente for ver aqui no arquivo, aqui embaixo agora, a gente limitou essa CPU no máximo 50%, a gente tem que enxergar esse limite acontecendo. Então vamos ver. Vamos sair daqui. O que é que eu vou fazer agora? Dar uma limpada. Vou pegar o IP desse pod. Vou chamar direto no pod, não tem problema. Ó, esse IP aqui. Então eu vou fazer um curl.
http:// o nosso IP, opa, acabei usando o autocompletar aqui errado, 219.2.3000, vamos ver se isso aqui já responde, ó, respondeu, então tá certo. E agora eu quero fazer o que? CPU barra, botar 3 segundos, tá em milissegundos, então 3.000 milissegundos. Então vou usar o CPU por 3 segundos e vamos ver o que vai acontecer. Ó, tô usando, olha aqui, olha aqui em cima, eu acabei, vou fazer de novo. Vamos ficar de olho ali em cima. Ó, percebam que o CPU ficou limitado a 50, ó, 51, 40, voltou. Ele não chegou a 100, apesar de eu fazer o uso intensivo do CPU, eu consumi no máximo 50% no CPU. Vou deixar limitado por mais tempo aqui, por 5 segundos, para a gente observar melhor. Acabei de chamar. E olha só, 50%, 50%, 50%, 50%. Agora ele começa a cair porque acabou a chamada ao nosso tempo. Então perceba que ele realmente limita o uso do CPU, que é muito importante para você não ter uma aplicação usando todo o seu recurso. Alguma aplicação muito golosa no seu cluster, pode usar todo o recurso daquele worker. Então é muito importante você limitar o CPU de cada container, ok? E memória. Memória a gente está usando aqui 25 megas, não é? Então o que é que eu quero fazer? Quero chamar agora a parte de memória. Memory barra e uma quantidade de elementos. Vou botar para começar 100. Ó, adicionado 100 sentenças no cache. Tá com 23 megas. Vamos adicionar de 1000, né? 23,7. Passou para 26, ou seja, 1000, está subindo 3 meguinhas. Vou subir agora de 5000. 5000 foi para 28 megas. Vamos botar um pouquinho mais, 10.000 para 29, está um pouco longe ainda, né? Então vou exagerar aqui, vou botar 50.000 elementos. Vamos ver, 50.000 elementos. Cheguei a 43 megas, 50 megas, 53, olha aí, tá indo. 59, vamos ficar de olho. 59, chegou quase no limite. Vou botar agora 10.000. 61, opa, zerou. Perceberam o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o container foi reiniciado. O Kubernetes interviu, né, deletou, ou seja, aquele container e está criando um novo. E a gente pode ver isso aqui embaixo, ó, kubectl get pod. A gente vai ver que houve um restart. Estão vendo aqui? Tem um restart acontecendo. Acho que assim fica melhor, né, de ver. Vou subir só um pouquinho. Pronto, então a gente vê que tem um restart aqui acontecendo, que é justamente esse restart. Eu posso até ter certeza, né, fazendo kubectl describe pod, colocar aqui o ID do pod, e a gente vai ver aqui em cima no describe, ele vai falar sobre isso. Olha só, o state agora é running, mas o último state foi terminado, ele terminou, pelo quê? Qual foi a razão? OOM killed. Isso daqui é out of memory, ou seja, falta de memória, foi morto por falta de memória. Então o Kubernetes foi lá e matou aquele container e forçou o seu reinício. Então, por isso que morreu. Aqui eu não estou mais vendo, porque mudou o ID, né, do meu container, já é outro. Eu teria que fazer o grab simple de novo, pegar esse novo ID para fazer o docker stats. E aí sim eu vou ter a informação, agora voltou 24 megas, ou seja, é outro container que está em execução. Então, isso é bem interessante da gente entender. Pronto, entendido o limite de CPU e memória, vamos ver o request, onde é que ele entra, qual a importância dele. Como eu já até disse, a importância dele é na hora de escalonar, de escolher o worker que vai executar aquele pod. Então o Kubernetes ele consulta essas informações para escolher o melhor worker possível, que tem o recurso disponível. Então é muito importante colocar, porque você evita do Kubernetes escalonar um pod em uma máquina que não tem recurso e que o seu container não vai conseguir executar, ou pior do que isso, pode até derrubar aquele worker, né? Então tem que ter esse cuidado sim. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou acessar aqui, vou acessar o arquivo, né, da gente, esse arquivo. Aqui eu vou voltar para lado a lado, porque eu vou voltar aqui para o canal VS. Vou sair aqui dessa máquina, botar o canal VS aqui. O que é que eu quero fazer? Eu vou usar uma exagerada, eu vou dizer assim, olha, eu preciso
de 32 GB aqui para esse. Vamos fingir que a gente precisa de 32 GB para rodar essa aplicação. Então vou botar 32 GI. Aqui eu vou botar 64 GI também, porque provavelmente eu não tenho certeza, talvez o Kubernetes reclame, né, que o limite tem que ser maior do que o request. Então, vou botar que eu preciso de 32 GB. Vou salvar e vou aplicar essa configuração. Applies. E a gente vai ver um detalhe. Vamos olhar aqui agora para a direita. Olha só o que aconteceu. O novo pod que foi criado quando eu apliquei essa configuração, ele está tentando subir, né? O Kubernetes está tentando escaloná-lo, mas não está encontrando nenhum worker que consiga abarcar esse espaço, esse recurso que eu solicitei. Aqui nenhum worker meu tem 32 GB de RAM, então, ainda mais livre, né? Teria que ser livre. Então, nesse caso, ele não consegue escalonar, ele fica pendente. Então, perceba que o Kubernetes só iria terminar esse pod em execução quando o próximo já tivesse subido, né, perfeitamente. Então ele fica aqui pendente e eu fico rodando com a versão anterior sem conseguir atualizar. Então isso à primeira vista pode achar ruim, mas na verdade isso é muito bom. Pior seria ele escalonar em um worker que não tem espaço e aí você pode prejudicar todo o worker, né, toda a aplicação ali pode cair. Então ele fica aqui pendente, vai ficar nesse caso pendente para sempre, porque eu não tenho esse recurso e também não tenho, nem se todos os meus pods forem desligados, esse recurso ficaria disponível. Eu posso até ver aqui com o D de describe, ó, a gente vai ver aqui no describe, que ele vai falar, ó, failed scheduling, falha ao escalonar. Qual foi a falha? Ó, 0 de 4 nós, ou seja, nenhum dos 4 nós estão disponíveis. Por quê? Insufficient memory, memória insuficiente. Então ele não vai escalonar o nosso pod por não ter como, não ter espaço, não ter memória, não ter recurso disponível para este pod funcionar adequadamente. Então, e aí, gostaram desse conteúdo? Era isso que eu tinha para mostrar a importância de sempre colocar o recurso necessário e os limites também para que você tenha uma aplicação robusta rodando no seu cluster Kubernetes. Então fico por aqui, espero que tenham curtido, até a próxima.